1973. No Araguaia. No Araguaia. Operações. Operações. Contra a guerrilha. Contra a guerrilha. Missões reais. Missões reais. A infantaria. A infantaria. Foi defender. Foi defender. A nossa soberania. A nossa soberania. Beleza, galera? Hoje é dia 15 de maio de 2020. Dentre as muitas mentiras que são disseminadas no nosso país, está aquela com relação à guerrilha do Araguaia. Ontem saiu a seguinte reportagem no G1. Inquérito vai apurar conduta de secretário por elogio à repressão no Araguaia em rede social oficial. A Procuradoria da República no Distrito Federal determinou a abertura de inquérito civil para apurar a conduta e responsabilidade do secretário Fábio, eu não sei pronunciar esse sobrenome dele, por uma postagem na conta oficial do Twitter da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A mensagem classifica como heróis do Brasil os agentes públicos que atuaram no contexto da repressão, preste atenção nesse termo, repressão à guerrilha do Araguaia. A publicação é acompanhada da imagem de encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e Sebastião Curió, 81 anos, oficial do Exército, que comandou de novo, repressão à guerrilha do Araguaia no Pará e é acusado pelo Ministério Público de Homicídios e Ocultação de Cadáveres. À justiça, ele confessou 2 mortes. Aqui está a postagem. Guerrilha do Araguaia, tal. O presidente Bolsonaro recebe tenente-coronel que combateu a guerrilha comunista no Araguaia e tudo mais. O inquérito, que será conduzido pelo procurador Paulo José Rocha Júnior, vai apurar se houve improbidade administrativa e analisar ainda se outras autoridades tiveram participação na postagem. Então, para eles, isso aí atentou contra os direitos humanos, resumidamente. Só que é bom a gente deixar claro algumas coisas. Primeiro, isso aqui, repressão contra a guerrilha do Araguaia. Isso aqui é uma palhaçada. Se você não sabe, vai ficar sabendo o que foi a guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia foi uma tentativa dos comunistas tentarem tomar o poder aqui no Brasil partindo da guerrilha rural. Resumidamente, é isso. Eles já estavam funcionando lá há cerca de 7 anos quando houve o desfecho dela pelas Forças Armadas. 7 anos. Tinham mais de 100 guerrilheiros lá e eram pessoas treinadas de Cuba e China principalmente. Só a título de comparação, pense aí na sua cabeça. Imagina que 7 anos, pessoas treinadas no exterior em guerrilha e contra-guerrilha, estando morando no mato, aliciando moradores do local, numa região que dá 4 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Será que esse pessoal estaria lá de brincadeira? Será que esse pessoal eram apenas jovens que estavam acampando e o exército chegou lá e matou todos eles? Será que, se fosse uma brincadeira, se fosse uma repressão, se fosse algo forjado, será que nessa brincadeira teriam morrido 20 militares? Será? Morreram 20 militares na operação? Acontece que o Partido Comunista Brasileiro, PCB, houve uma dissidência anteriormente, tinham formado o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, e dentro desse Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, eles achavam que eles deveriam mudar um pouco a estratégia e partir para a guerrilha, sendo ela vinda do campo para a cidade. A intenção deles era montar um grupo muito grande no Araguaia e marchar sentido Brasília para tomar o poder. E aí você pensa, nossa, mas que ideia absurda, isso aí nunca ia dar certo. Mas deu. Em Cuba deu certo, na China deu certo, na Colômbia deu certo. As Farc tiveram início no ano de 64. E antes de 64 já haviam membros do PCdoB indo treinar guerrilha na China. Então eles recebiam dinheiro de China e treinamento, de Cuba, de União Soviética. Então você percebe que esse papo começa a não bater. E aí quando eles vêm falando que o grupo do Araguaia, eles eram um grupo que estavam lutando contra a ditadura militar, você vê que as peças já não encaixam mais. Eu falei, mas peraí, como assim? Aí na reportagem do G1, diz lá que o coronel assumiu a morte de 2 guerrilheiros, como se isso fosse algo errado que ele fez. Porém, você não está
se atentando que era chumbo trocado. Eles estavam combatendo um grupo treinado, armado até os dentes, como nós veremos no final desse vídeo, e com técnicas e táticas de guerrilha. Táticas de guerrilha é complicadíssimo, tanto a urbana quanto a rural. As pessoas que agem na guerrilha, elas agem na trairagem. Se você coloca um atirador no meio do mato escondido, ele tem potencial para matar diversos de uma tropa formada como uma tropa do exército que está chegando no local. Eles conhecem o terreno, eles conhecem tudo lá. Eles treinaram lá por um bom tempo. E o engraçado primeiro esse detalhe, né? Do coronel, que ele assumiu aqui que matou 2 lá. Depois, eles colocam o seguinte, que é acusado pelo Ministério Público de homicídios e ocultação de cadáveres. Isso aqui é importante a gente deixar claro também, porque quando os guerrilheiros iam pro exterior fazer treinamento e voltavam, eles voltavam com documentos falsos. Às vezes eles não precisavam nem sair do Brasil. Eles integravam um grupo terrorista qualquer, eles mudavam de documento. E muitas vezes, durante um conflito, você não tinha como identificar a pessoa. O que acontecia? Ela era enterrada como indigente. E quando a pessoa era enterrada como indigente, eles acusavam elas de terem sido ocultadas. Ou levaram para determinado local, torturaram e sumiram com a pessoa. Não foi assim. Isso é uma mentira histórica, que acabou sendo escrita a história por esse pessoal. Lembrem-se aí que José Genuíno participou da guerrilha do Araguaia, ele estava lá. E aí você tem que ver que esse pessoal escreveu a história e escreveu do jeito que eles bem entenderam. Coisas que não são divulgadas, por exemplo, o Projeto Orville, que seria a versão oficial das Forças Armadas sobre o período do regime militar, ele faz menção a 30 vezes a região do Araguaia. Lá ele vai explicar como que o pessoal escolheu o local para sediar essa guerrilha lá no Araguaia, como eles se mantinham lá, os armamentos que eles levavam para lá, como eles recrutavam pessoas para ir para lá, como eles recrutavam moradores locais, como eles ensinavam ideologicamente o pessoal da região. Então vai explicar tudo lá. Lembrem-se, eu já falei, ficaram 7 anos lá, até as Forças Armadas descobrirem que eles estavam lá e irem para o confronto. E eles não estavam lá de brincadeira. Leia o mini manual do guerrilheiro urbano, do Carlos Marighella, que se trata de guerrilheiro urbano, mas você vai ter uma noção do que ele trata também para guerrilheiro rural. Não tem muita diferença, a não ser algumas técnicas e outras que vai mudar. Mas a lógica é a mesma. E qual é a lógica? Matar as forças opressoras. Para quê? Para eles conseguirem tomar o poder. Agora no final do vídeo eu vou colocar alguns depoimentos aqui de pessoas que integraram os grupos terroristas para que você tome a sua decisão aí, que você chegue à sua conclusão. Por quê? Eu falei algumas coisas, muito do que eu falei está baseado no livro do Carlos Alberto Brilhante Ustra, A Verdade Sufocada, no capítulo que ele fala a respeito da guerrilha do Araguaia. Também usei como fonte o Projeto Orville, mas agora eu vou usar como fonte o próprio depoimento de pessoas que integraram o PCdoB e pessoas que participaram da guerrilha urbana e guerrilha rural também. Então percebam a frieza com que eles falam da morte que eles participaram, do justiçamento, dos atentados, dos roubos, de tudo que é ruim que eles participaram. E aí você tira suas próprias conclusões. Se você quiser continuar a ficar acreditando na grande mídia, aí o problema é seu. E isso também serve para vermos o quão aparelhado está o Estado brasileiro, a ponto de um procurador da República chamado Paulo José Rocha Júnior instaurar um inquérito para combater uma postagem da Secretaria de Comunicação da Presidência da República que elogiou os militares, lembrando que 20 deles morreram lá, dos militares que sim conseguiram combater e vencer uma guerrilha perigosíssima que, se não tivesse sido contida naquela época, das duas uma, ou viveríamos hoje numa Cuba, ou teríamos lá na região do Araguaia uma Farc, a exemplo do que tem na Colômbia até hoje, um território que ninguém consegue entrar, um território de narcotraficantes que abastecem o povo de armas e drogas ilícitas, e aí eu queria ver o que ia acontecer. Então tá aqui o videozinho, assistam aí o finalzinho,
e tirem as suas próprias conclusões. Um forte abraço. O cubano Arnaldo Ochoa era um dos guerrilheiros que, comandados por Fidel Castro e Che Guevara, derrubaram a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba. Confirmo que recebi uma proposta do general comandante do Exército de Havana, Arnaldo Ochoa. Confirmo e tenho testemunhas disso. Ele tinha uma história muito rica de vida, ele tinha sido da coluna do Che Guevara, ele foi, aliás, alfabetizado na coluna guerreira do Che Guevara na Serra Maestra. Um dia, exatamente, de noite, já bem tarde, já devia ser já um começo de madrugada, no quartel-general do Exército de Havana, ele me expõe, no mapa, ele me expõe um plano. Ele diz o seguinte, olha só, Clemente, se a gente pega aqui um barco, a gente sai de Cuba, a gente faz isso aqui, a gente consegue chegar na embocadura do Rio Amazonas sem ser detectado por ninguém, porque eu conheço os caminhos, eu já estive na Venezuela, você sabe disso, eu tenho como fazer isso. Esse barco, ele pode vir cheio com 100 combatentes cubanos, 100, uma centena de combatentes cubanos, armados até os dentes, sob o seu comando e o meu comando. Argel, Cuba, treinamento militar, 1 ano e meio. Não sei quanto tempo, eu fiquei o treinamento todo e fiquei esperando lá o passaporte falso da organização para poder sair de Cuba. Alguma ação contra alguma autoridade militar? Chegamos a planejar, participei do planejamento, e chegamos inclusive a realizá-las. Ou o senhor nos acompanha ou a gente arranja a solução, porque eles estão nos cercando, mas nós estamos lhes cercando. O general falou, não, aqui hoje ninguém vai morrer. Eu falei, então, nós vamos nos retirar tranquilamente, mas se algum tiro for disparado, a primeira rajada é no seu peito. E da comitiva que o está acompanhando. Meu treinamento foi na Floresta da Tijuca, o João Lopes Salgado, que é ex-militar, treinou todo mundo, pegou umas balas de INA, era a metralhadora que a gente usava, do Exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Era assim. Guerra é guerra. Há um episódio polêmico na história da luta armada. Os chamados justiçamentos cometidos por guerrilheiros contra companheiros que eram suspeitos de terem cometido traições. Você participou no dia 23 de março de 71 da execução de um militante da LN, Márcio Leite de Toledo, que defendia uma pausa na luta armada e foi considerado inconfiável. Você participou diretamente da execução, então? Essa é uma informação que até hoje eu não dei. Porque você está perguntando, né? E na verdade verdadeira, eu acho que eu também não dei, porque também até hoje ninguém teve essa atitude de chegar e me perguntar diretamente. Participei sim da ação. A tiros, na rua, numa rua, no jardim, daqueles jardins lá de São Paulo, como você disse, no dia 26 de março de 1971. Foi um comando de 4 companheiros que participou, não fui eu sozinho. Os outros 3 estão mortos. Quando eu saí, eu não resisti. Eu disse para Miriam, se acontecer alguma coisa com algum de nós, eu volto aqui e te mato. Você nos denunciou. Aí ela ficou assim, não, Vera não, Ângela, né? Ângela, de jeito nenhum, não denunciei. Eu disse, Empresário dinamarquês radicado no Brasil, Henning Albert Boysen, foi executado na rua Barão de Capanema, nos Jardins, em São Paulo, na manhã do dia 15 de abril de 1971. Era presidente do grupo Ultragás. Não era um inocente, um empresário, ele não foi justiçado simplesmente porque ele era um empresário. Ele foi justiçado porque ele era um quadro do sistema, ele era um quadro direto da repressão. E como tal, ele estava sujeito às sanções da guerra. Você matou o empresário Boysen? Eu participei da ação, eu dirigi a ação e fui o autor do tiro de misericórdia. E pegou o dinheiro todo, né, o cara morava na nossa Copacabana, a gente pegou dólar, ele tinha dólar que não era normal, escondido, joias e quadros, peças de arte, quadro de arte, a gente levou tudo. De 69, antes do sequestro do embaixador americano, a gente muda a linha. E quem escreve essa linha sou eu e o Franklin Martins. Quem vai financiar a nossa atuação é o capital financeiro. Nós vamos ao banco e não tiramos o dinheiro do correntista, estamos tirando o dinheiro do banco, do dono do banco. Né? Ou seja, do capital financeiro. E sempre foi assim. Nós assaltávamos bancos, expropriávamos o dinheiro dos bancos, expropriávamos o dinheiro dos carros pagadores. No Tribunal Revolucionário da Ação Libertadora Nacional, do qual eu fiz parte, né? Eu fiz parte da 10 ou 12 pessoas que decidiram que não, essa pessoa faz parte da guerra, está no outro lado e ele merece ser executado. A gente já dentro dos carros, 2 carros, né? Com 3 companheiros num carro, 3 companheiros no outro. Eu estava no carro da ação, sentado no banco de trás, tinha um companheiro no volante, um outro com uma metralhadora sentado no banco da frente, eu atrás com um fuzil Mauser, que é um fuzil muito bom, 762, que é um fuzil muito bom para execução, muita precisão. E quando ele chega na esquina da rua da Alameda Casa Branca,
Ele tinha que parar porque tinha alguns carros na frente, tinha um pequeno engarrafamento, tinha uns 2 carros parados, ele teve que parar. Quando ele parou, eu estava no banco de trás do carro, falei, vou dar um tiro nele. Já peguei o fuzil, o companheiro estava na frente no Fusca, baixou a cabeça, eu já dei um primeiro tiro de fuzil. Não acertei de cheio porque eu sou destro, eu atiro nessa posição, como eu estava atrás no Fusca, eu tive que inverter, atirei assim, então pegou de cabeça aqui no occipital dele, mas já começou a sangrar. Ele abre a porta do carro e sai do carro. Nós saímos, só o motorista que não sai, porque o motorista tem que ficar ali assegurando a fuga. Saímos eu e o outro companheiro, ele sai com a metralhadora, eu saio com o fuzil. Ele saiu correndo em direção à feira e nós fomos, o companheiro metralhando ele e eu acertando 1, 2, 3, 4, acertei 3 tiros nas costas dele e o companheiro com a metralhadora acertou vários. Aí de repente ele caiu e quando ele caiu eu me aproximei e com a última bala a gente sempre dá o chamado de misericórdia, que é para saber que a ação realmente foi cumprida até o fim. Num tempo de exceção, você tem tribunal de exceção, eles não tinham deles lá que condenava a gente à morte, inclusive informalmente, a gente nunca condenou ninguém à morte informalmente. Nós deixamos um panfleto no lugar dizendo por que ele tinha sido condenado à morte. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Aí já o movimento não mais estudantil, o movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história.